Vocês pediram e eu atendi. Mais um compilado de relatos assustadores de entregadores do iFood. Caso você não tenha visto o vídeo anterior com outros relatos, assista depois desse, clicando nele no final do vídeo. Agora, vamos para mais uma sequência de histórias macabras, contadas por entregadores de comida. Normalmente eu entregava algumas pizzas para Domino's, e a loja que eu sempre buscava estava fechando na parte da noite. Acabei por fazer amizade com o pessoal de lá e os ajudava nas tarefas de fechamento de turno. Em uma noite, eu estava levando metade do lixo para a lixeira lá fora. Voltei para pegar o resto, deixando a porta lateral entreaberta para não ter que empurrá-la com as mãos ocupadas. Bom, foi nessa hora que um ladrão decidiu que era sua oportunidade de entrar e apontar uma arma na cara de todo mundo. O momento mais assustador e vívido para mim foi olhar para o azulejo marrom, pensando que seria a última coisa que eu veria na minha vida. Depois disso, me deram uma semana de folga, mas quando voltei, ainda estava traumatizado. Cerca de 3 semanas após o assalto, fui levar pizza até um cliente. Toquei a campainha. Ele rapidamente abriu a porta e apontou uma pistola para o meu rosto, quase tocando minha testa. Ele a segurou lá por cerca de 2 minutos antes de falar: "Ah, é brincadeira", e me mostrou que era apenas uma pistola de airsoft. O que fico pensando é que depois daquele assalto, comecei a carregar uma pistola todos os dias no serviço. O cara com a pistola de airsoft teve muita sorte de minhas mãos estarem ocupadas com as caixas de pizza naquele momento. Sempre entreguei comida na minha vida em uma parte ruim da cidade. Uma noite, perto do fim do meu expediente, recebi um pedido estranho, supostamente para um endereço falso, e eles mudaram para outro quando não aceitei. Eu tinha uma suspeita de que algo estranho estava acontecendo, então chamei um amigo para ir junto. Levamos algumas facas para nos defendermos, e ele apenas ficou ao meu lado enquanto eu ia até a porta da casa. Quando bati, a luz da varanda acendeu e apagou algumas vezes. Bati novamente. A luz piscou. Isso aconteceu mais algumas vezes, até que um homem de meia idade rabugento abriu a porta e me disse sem rodeios que não pediu nada, fechando a porta na minha cara logo em seguida. Quando saímos, notamos um bando de caras encapuzados nos arbustos do outro lado da rua. Corremos o mais rápido possível de lá. Mais tarde naquela noite, quando vimos as notícias, nos deparamos com a notícia de um motorista que tinha sido morto naquela mesma rua minutos depois por homens encapuzados. Isso aconteceu há algum tempo, quando eu era apenas uma moça de 24 anos, usando aplicativos para me manter viva. Estava chovendo, então usei um carro naquela noite. Parei em um sinal vermelho, quando do nada, um barulho. O carro atrás de mim tinha batido no meu. O carro se aproximou de mim, passou o sinal vermelho e tentou fugir. Como eu já estava ferrada e não podia gastar dinheiro com mais nada, fui atrás do cara, até que ele parou em um estacionamento logo antes da rodovia. Eram 11 da noite e o estacionamento em que paramos não estava bem iluminado. Uma mulher saiu do lado do motorista e um cara saiu do lado do passageiro. Eles vieram até a porta do meu lado e começaram a conversar. Abri a porta, pegando o celular, mas o cara começou a me pedir para não chamar a polícia. Pedi desculpas, mas falei que precisaria fazer um boletim de ocorrência. Eram normas do aplicativo. Foi nesse momento que ele perdeu a cabeça. O cara tentou me puxar para fora do meu carro para me mostrar que não havia nenhum arranhão na lataria. A mulher que o acompanhava começou a chorar. Então, o cara puxou minha porta com tudo e me atacou. Ele tentou pegar meu celular, mas é claro que eu lutei. Ele ficou frustrado por não conseguir me impedir de chamar a polícia, então me deu um soco na cara. Fiquei nervosa e chutei sua virilha. Ele me bateu novamente.
O cara então aproveitou o momento para correr até seu carro e acelerar para longe. Saí do carro e fui pegar meu celular caído, que ainda estava funcionando normalmente. Liguei para a polícia e contei toda a história. Demorei 20 minutos sentada sozinha em um estacionamento antes que a polícia chegasse. No fim, nunca encontraram o casal e fiquei com todo o prejuízo e o maxilar quebrado. Entreguei lanche numa área bastante duvidosa da cidade uma vez. Estava na porta da casa quando do nada a vizinha sai correndo da casa dela e atravessa o gramado. Seu pai estava a seguindo, enquanto gritava, ameaçando esfaqueá-la. O cara para quem eu estava entregando atendeu a porta, olhou serenamente para a briga e disse que acontecia com bastante frequência, para não me preocupar, que era normal. Certa vez, recebi uma entrega para um local um pouco fora da área de cobertura do aplicativo. Era um pouco longe, mas de alguma forma a pessoa conseguiu. Chegando lá, notei que haviam umas cercas altas. Parecia uma daquelas casas de sobreviventes de filmes. Tudo em volta estava coberto por placas como "Invasores serão baleados", "Aviso, pitbull assassino no local", "Nada nessa casa vale a pena", "Se você não foi convidado, não bata na porta". Essa última placa estava escrita sobre a imagem de alguém apontando uma arma na direção do leitor. Eles tinham quase tudo em cima do muro para passar a mensagem de que eram paranoicos e violentos. Uma coisa que eles não tinham, no entanto, era o número da casa. Mas pelo GPS, aquele era o único local possível. Mesmo assim, fiz o meu melhor para encontrar quaisquer números, caixas de correio ou qualquer coisa que confirmasse. Afinal, eu estava com medo de bater naquela porta. Finalmente, decidi ligar para eles e dizer que estava lá. Um adolescente saiu, pagou e levou a comida. Eu, por sorte, não levei um tiro. Saí de lá, com medo e pensativo. Mas se essas pessoas têm tanto medo de serem mortas, por que aceitam comidas de completos desconhecidos? Um motorista com quem trabalhei recebeu um pedido para um hotel obscuro na cidade, conhecido por ser barato para caras recém-saídos da prisão. O motorista então chegou ao quarto da pessoa que fez o pedido. A porta estava aberta e tinha um homem deitado na cama. O motorista tenta chamá-lo. O cara não se mexe. Depois, começa a gritar, pensando que ele estaria dormindo ou desmaiado bêbado. O cara do outro quarto ouve e sai para ver o que está acontecendo. Ele conhecia o cara deitado na cama e entrou no quarto para acordá-lo, mas mesmo assim, não conseguiu. Então, eles chamaram a polícia. A polícia e a ambulância chegaram. Por fim, o cara na cama estava morto. A polícia colheu o depoimento do motorista e do homem do outro quarto. Não havia nenhum sinal de luta. Aparentemente, ele havia morrido de parada cardíaca ou algo assim. A parte estranha é que o cara do outro quarto pediu para pagar a pizza que o motorista ainda tinha. Tipo, bem, eu acho que ele não vai comer mais a pizza, né? Então eu como. Nós levantamos a hipótese de que esse homem e o cara morto estavam bebendo, usando drogas ou outra coisa, quando ele de repente morreu. O homem então, num ato de desespero, pediu o delivery para que outra pessoa encontrasse o corpo e ele ficasse como bom samaritano. Infelizmente, nunca ouvimos o que realmente aconteceu ou a real causa da morte. Até a próxima. Obrigado.